Sim, meu celular é revestido pelo Coringa mais controverso. Julguem-me. Esse vídeo nos traz uma tag do meu grande amigo Edício Monteiro, do canal Quadrinhos Words, que além de produzir um conteúdo de primeira qualidade, o cara é artista. Vocês precisam conhecer o trabalho do cara, artes incríveis. Edício, eu quero uma arte sua autografada, viu? Vou te cobrar porque eu tenho um carinho muito fraterno por você. Quero te agradecer pela indicação, pela confiança, viu? Pra dar seguimento a essa tag polêmica, viu? E controversa como o Coringa do meu celular. E a ideia dessa tag é passar adiante 10 perguntas sobre o universo dos quadrinhos e também da cultura pop. Vou responder aqui com toda a sinceridade do mundo, por mais que isso vá gerar algumas polêmicas, viu? Portanto, haters, essa é a vez de vocês. Fiquem à vontade aí nos comentários. Essa é a oportunidade de celebração da treta. E a primeira pergunta é: qual foi o primeiro quadrinho que você leu? Essa é uma pergunta que me traz a oportunidade aqui de celebrar algo que eu tenho um carinho enorme, pois, como eu costumo dizer aqui, eu aprendi a ler lendo as histórias em quadrinhos. O primeiro quadrinho que eu li foi o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, pois quando ele estava sendo lançado aqui no Brasil foi justamente no momento em que eu estava entrando na alfabetização. E imagina para uma criança de aproximadamente 6 anos, conhecendo, tendo contato com aquelas histórias pesadas do Batman, foi uma loucura. E talvez seja por isso que eu seja tão louco assim como eu sou, viu? Próxima pergunta. Qual foi o último quadrinho que você leu? Cara, tive lendo pela internet o quadrinho nacional O Doutrinador, de Luciano Cunha, publicado online em 2008, publicado impresso em 2014, em meio ali àquelas manifestações políticas que de alguma forma promoveram mudanças no país. A gente espera que mudanças maiores e mais positivas ocorram, que nós tenhamos um futuro mais promissor, e é dentro desse espírito que eu fiquei curioso para conhecer esse quadrinho que está se tornando filme, um quadrinho que traz um justiceiro que busca lutar contra corruptos no Brasil, um quadrinho nacional de um cara muito talentoso que produziu algo tão pontual e de suma importância para que nós possamos fazer essa reflexão acerca do mundo em que a gente está vivendo hoje, mais especificamente aqui no Brasil. Então é muito interessante trazer aquela espécie de vigilante ali, um justiceiro meio como o Batman ali, né, um Batman brasileiro, mas trazendo para a realidade do Brasil, que é essa realidade imersa em corrupção. Se deixar, eu fico falando desse quadrinho aqui o vídeo inteiro, viu? Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre esse quadrinho e a gente merece valorizar esse tipo de trabalho que vem, de certa forma, muito mais para fazer a gente pensar do que simplesmente entreter. Eu gosto desse tipo de histórias. Fica aqui o meu alô, meu abraço pro Luciano Cunha. Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente, pegar um quadrinho impresso dele, pegar um autógrafo com ele. Próxima. Qual é o seu personagem favorito dos quadrinhos? Cara, olha isso aqui. Eu sou um batmaníaco declarado e meu personagem favorito é o Batman desde lá da alfabetização. A humanidade e a complexidade das histórias do Batman sempre me fascinam mais, que sempre apresentam personagens muito interessantes. Não apenas o Batman, o protagonista, mas também toda a Batfamília, os seus vilões, um elenco muito precioso do universo do Homem-Morcego. Vocês já sabiam dessa resposta, né? Por enquanto sem treta, sem treta. Vamos ver se vai pegar fogo a partir de agora. Qual foi para você o acontecimento, o evento favorito nas HQs? Cara, como vocês sabem, eu sou um apaixonado pela ideia de multiverso. Então eu vou considerar aqui o meu evento favorito, o surgimento, a primeira aparição do multiverso, lá ainda nos anos 60, em 1961, na história The Flash 123, que aqui no Brasil foi traduzida como The Flash, o Flash de Dois Mundos, em que trouxe aí primeiramente o universo paralelo de duas terras, o Flash Barry Allen encontrando o Flash Jay Garrick, uma ideia que traz uma liberdade criativa para os artistas que me agrada muito. Então, desde essa história que teve a sua republicação aqui no Brasil, no volume 13 da coleção de graphic novels da DC Comics produzida pela Eagle Moss, volume 13 trouxe a história da Terra 2 e ali nos extras desse encadernado você pode conferir essa história que, na minha humilde opinião, revolucionou a nona arte. Mas por enquanto tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo aqui. E próxima pergunta. Qual é o seu filme favorito baseado em quadrinhos? Pronto.
Começou a polêmica, porque essa questão do cinema sempre divide os fãs. A gente sempre vê muito mimimi aí pela internet, viu? Vamos parar de brigar por causa do filme. E eu, se eu for defender algum filme aqui, meu filme favorito, sem dúvida alguma, é Batman Begins. Na verdade, toda a trilogia do Nolan, que pra mim os 3 filmes são uma história só. Mas vou considerar aqui Batman Begins, porque na minha opinião, foi o filme aí que, de certa forma, revolucionou o gênero de filmes de super-heróis. Muita gente acha que foi a Marvel que fez isso ali a partir de 2008 com o Homem de Ferro e culminando nos Vingadores em 2012. Mas na minha opinião, quem fez isso foi Batman Begins ali através do trabalho do Nolan, que trouxe um ponto de vista totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto desde já. E aí veio o Cavaleiro das Trevas em 2008, assim como o Homem de Ferro, até chegar em 2012 com os Vingadores e o Cavaleiro das Trevas ressurge, estes que simplesmente consolidaram o gênero, né? Mas foi em 2005 que o universo de quadrinhos no cinema começou a ter uma credibilidade que persiste até hoje. Foi a partir dali que os executivos engravatados da Mala Preta começaram a levar a sério esse tipo de filme que até então era considerado para um nicho muito específico, apesar de sempre ter aí levado um pouco a bilheteria. Tá aí. Tem treta aí? Marvel ou DC? Pronto. É dessa vez que os haters aí vão cair em cima, né? Fique à vontade. A gente aqui gosta dessa briga Marvel e DC porque isso fomenta, isso esquenta o mercado de quadrinhos e de certa forma obriga cada uma das editoras a melhorarem. Uma concorrência é sempre bom pro seu nicho, pro seu mercado. A gente só deve fazer isso com um pouco mais de equilíbrio, não é? A internet está recheada de ódio, uma polarização burra, como eu já citei aqui algumas vezes no canal. Mas aqui a gente não fica em cima do muro, não. Então eu respondo essa pergunta treteira aí. Nos cinemas, com certeza absoluta, Marvel. A Marvel tem um mérito muito grande em tudo que está acontecendo hoje no mercado da cultura pop em si. Por outro lado, nos quadrinhos, DC. Vocês já foram testemunhas aqui da minha revolta com a postura editorial da Marvel nos quadrinhos, boicotando alguns personagens, tais como o Quarteto Fantástico, os X-Men, por causa da sua rivalidade com a Fox. Eu espero que isso agora melhore a partir do momento em que hoje está oficializada a união entre Fox e Disney. E que essa rivalidade não continue prejudicando o universo Marvel nos quadrinhos. Espero que a Marvel, assim, possa voltar a competir de igual para igual com a DC nos quadrinhos. Porque nos cinemas está difícil para DC, viu? Eu espero que o Aquaman e o Shazam possam aí trazer um pouco a DC para essa briga. Qual é a sua graphic novel favorita? Cara, Reino do Amanhã, que para mim tem uma importância muito grande. Reino do Amanhã me trouxe aí uma certeza do quanto as histórias em quadrinhos também são tão agregadoras, que a gente acaba entendendo, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da essência dos super-heróis. O que para mim é muito importante, que não é simplesmente nos divertir, mas nos imergir nesse mundo de fantasia repleto de esperanças e que nos trazem sempre essa força de superação. Essa é, para mim, a melhor mensagem das histórias em quadrinhos. Eu falei um pouquinho disso aí nos últimos vídeos. Vou colocar ele aqui nos cards para você dar uma conferida, porque, sinceramente, definitivamente, esse é o melhor sentimento para mim das histórias em quadrinhos. Pergunta de número 8. Vingadores, X-Men ou Liga da Justiça? Essa é fácil também. Apesar de eu ser um decenalta nos quadrinhos e um Marvete nos cinemas, eu não me divido muito para poder dizer e afirmar aqui que entre os grupos o que eu mais gosto são os X-Men, que trazem aí justamente essa questão do que é ser um super-herói, a jornada do herói, você conhecer o super-herói diante de todas as suas potencialidades. Os X-Men sempre nos trazem
histórias que exploram essas potencialidades de cada um dos personagens. E como é um grupo muito complexo, que cada personagem é de um jeito, a gente tem ali a oportunidade de se apaixonar por cada um deles, e os X-Men atendem a todos os gostos. Quem gosta de um personagem mais divertido, quem gosta de um personagem mais dramático, é um grupo muito diversificado. E eu gosto dessa diversidade, viu? Dessa diversidade nas histórias. Quando as histórias não são tão uniformes, quando elas nos apresentam diferentes pontos de vista, elas me envolvem mais. Eu me sinto mais dentro das histórias e então eu acabo me identificando muito mais com os personagens dos X-Men, que até nos trazem essas questões aí do que é ser diferente dentro de um mundo padrão, o que é ser normal, o que é o certo, o que é errado, dentro de um mundo tão diversificado. Então, diante desse contraste de personagens tão diferentes, a gente acaba entendendo um pouco e nos envolvendo com os seus dramas, os seus desafios. O que você mais ama nos quadrinhos? Esse sentimento de fraternidade, como eu falei no outro vídeo e falei agora mesmo, o melhor sentimento da Nona Arte é essa força que esses personagens nos trazem, nos transmitem. A gente se inspira neles, isso tudo é muito inspirador. Então eu sempre leio uma história em quadrinho assim, em momentos de dificuldade, isso me traz forças, principalmente essas histórias aí de renascimento em DC, tais como a dos Lanternas Verdes, as histórias do Batman de Tom King. Isso é muito bom, nos inspirar nessas histórias para que a gente possa obter aí uma força para encarar o nosso dia a dia, porque como eu disse lá no outro vídeo, todos nós temos um pouco de super-heróis dentro da gente. Eu gosto demais dessas oportunidades que eu tenho aqui de bater um papo com vocês, viu? E essas perguntas estão acabando sendo uma oportunidade para fazer isso aqui. E na 10ª pergunta tem aqui, qual arco você recomenda? Então aqui fica uma indicação que eu já fiz em outras vezes, mas que eu ratifico aqui, que é Multiversidade de Grant Morrison, Multiverso DC, que eu amo de paixão, não só por trazer a ideia de multiverso, mas por ser contada de uma forma tão genial, cara. Grant Morrison, ele pra mim nesse trabalho, ele se consolidou como um dos grandes astros de todas e nos traz ali essa ideia tão necessária, na minha opinião, que é a diversidade. A diversidade para mim é necessária nos dias de hoje. E eu sei que esse é um assunto polêmico diante dessa polarização em que a gente vive hoje em dia. Eu vou sempre buscar levantar essa mensagem aqui de que o contraste e a mistura do mundo é extremamente necessária para o desenvolvimento dele, para que a gente possa evoluir. A gente aprende com o outro. Eu costumo dizer aqui que eu aprendo muito com quem pensa diferente de mim. E é por isso que eu acho que esse seja um vídeo tão especial, porque ele é treteiro por si só. E eu sei como é o amigo do Conexão Cidadão. Até na treta vocês são sensatos, inteligentes, coerentes. Então eu tenho certeza que aprendemos muito um com os outros. Eu sei que essas perguntas elas têm o cunho aí de provocar uma certa polêmica. Eu não sou de ficar em cima do muro. Coloco aqui sempre as minhas opiniões. E eu espero que vocês possam de alguma forma me entender as minhas opiniões. São essas oportunidades que mais me trazem o prazer de produzir conteúdo aqui na internet. Porque é através delas que eu aprendo ainda mais. Fiquem, portanto, à vontade para tretarem aqui nos comentários. Falem vocês também aí, qual é a sua editora favorita nos cinemas ou nos quadrinhos? Qual é o seu personagem favorito? Qual é a sua saga, o seu arco favorito? Será que a gente converge aí em algum momento? Será que temos afinidades? O carinho aqui é sempre fraterno, né? A galera amiga do Conexão Cidadão, a gente sempre troca uma ideia aí com muita simetria, uma energia muito boa. E eu quero indicar aqui pra vocês um canal muito especial de um amigo, cara, um parceiro. Vou indicar esse canal pra dar seguimento a essa tag. E é um cara novo que me dá muito orgulho de saber que essa geração tá tão bem representada. É o Eric. Conheçam o canal do Eric, tô colocando aqui na descrição do vídeo. Se inscreva lá. O cara toca um violino muito especial. Olha só, um cara da idade dele tocando violino, cara. Mando as perguntas pra você, viu, Eric? Obrigado pelo carinho de sempre e pela parceria. E muito obrigado ao Edício, viu, pela confiança. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, que foi mais uma oportunidade aí pra gente poder bater um papinho e celebrar a Nona Arte, pois eu gosto muito de fazer isso com a companhia de vocês. Sejam sempre bem-vindos, viu, a esse que é o nosso Conexão Cidadão.